E atenção, hein? Xi Jinping convocou, em caráter de emergência, uma ligação telefônica com Luiz Ignácio. Ao passo que você está vendo esse vídeo, provavelmente exatamente nesse instante, está ocorrendo essa ligação telefônica. Xi Jinping. Estão dizendo aí a boca pequena que Xi Jinping quer prestação de contas urgente do serviçal, do seu empregado. O que leva o Xi Jinping a convocar uma reunião de urgência por telefone com Luiz Ignácio, às 22 horas de um domingo 26 de julho. 22 horas. A coisa está muito estranha. Eu vou dizer uma coisa a você. Neste mesmo final de semana, em que neste domingo às 22 horas, Luiz Ignácio e Xi Jinping estão em reunião secretíssima, por telefone, Lula arranjou ao Brasil três embaraços diplomáticos, 3 conflitos diplomáticos num único final de semana. Primeiro, com os paraguaios. Lula foi a São Paulo e, num discurso sempre daquele jeito que vocês imaginam, tomando muita água, Lula disse, sem saber nada de história da guerra entre Brasil e Paraguai, Lula disse que tudo aquilo no século XIX, aquilo que vitimou 60% da população do Paraguai, que vitimou 90% da população masculina do Paraguai, Lula disse que aquilo tudo foi por culpa dos paraguaios. Veja, é um conflito que ainda hoje não cicatrizou totalmente. Não do lado mais fraco, não do lado perdedor, que foi o Paraguai, não do lado que, repito, perdeu 60% de sua população. Ao final daquele conflito, no Paraguai, sobraram apenas mulheres, crianças e idosos. Sendo que esses últimos, os idosos e as crianças, também foram forçados, em certa medida, a lutarem no final do conflito. O Congresso Nacional Paraguaio, deputados e senadores reagiram duramente a Luiz Ignácio, presidente da Câmara Federal dos Paraguaios, do Partido Conservador Colorado, Latorre, respondeu a Luiz Ignácio. Como assim? Por assim dizer, cala a boca. Vai mesmo continuar com esse papo? Quer mesmo ir por aí? Ele disse mais ou menos isso. Primeiro conflito. O segundo conflito diplomático, Lula arranjou com Trump. Celso Amorim, certamente, foi o autor do artigo publicado, assinado por Lula, no jornal de grande circulação, embora esquerdista, The Washington Post, onde Lula praticamente desejou jogar a população americana contra Trump. E novamente provocou Trump. Esse é o segundo. Agora é o terceiro conflito diplomático que Lula arranjou no mesmo final de semana, contra Javier Milei. Notadamente para defender Moraes, porque Milei veio e fez duras críticas a Moraes em São Paulo neste sábado. Lula acena para um rompimento diplomático com a Argentina, ao passo em que convocou o embaixador argentino em Brasília para dar explicações sobre as críticas de Milei e também chamou de volta, mandou voltar para casa o embaixador brasileiro na Argentina. Bom, finalizou bem o Peraltinha da política sul-americana. Finalizou obedecendo o papi, Xi Jinping. Porque esta é a soberania de Lula, esta é a defesa da soberania praticada por Lula e pelos seus asseclas. Entregam tudo a Xi Jinping. A Xi Jinping pode. Lula confirmou que neste domingo às 22 horas tem uma ligação secreta com Xi Jinping, diz o Poder 360. Afirmou que nesse domingo terá uma conversa por telefone com o presidente da China, Xi Jinping, às 22 horas. A declaração foi feita durante a cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC. Lula mencionou a ligação ao justificar a necessidade de retornar a Brasília depois do evento. Também afirmou que está preparado
Eu ainda vou ter um telefonema hoje à noite, às 10 horas da noite, com o presidente da China. Meus amigos, vocês estão achando o quê? Estão achando o que disso? Hoje foi um dia muito movimentado, muitas notícias. O Francisco, como se mete com tudo, disse: olha, você não descansa, não? Quando as notícias saem, Francisco, a gente tem que comentá-las. O Francisco está agora sendo fiscal de comentários. Não é isso? Bom, fiquem atentos aos próximos vídeos. Deixe seu like, inscreva-se, confira sua inscrição agora, comente, compartilhe. Vamos nessa. Torne-se membro do canal Indateabra, seja membro. Se aparecer o botão hypar, clica aí no botão hypar.